O duque não sabia que estava caminhando para a sua última noite. Não havia tribunal à sua espera, nem testemunhas formais. Havia apenas um homem convocado ao paço numa noite de agosto, e um rei que sabia exatamente por que o tinha chamado. O duque entrou. Era primo do rei por sangue, filho do irmão de Dom Afonso V, e também seu cunhado por ser irmão da rainha Dona Leonor. E era, naquele momento, o homem mais poderoso de Portugal, depois do próprio trono. Segundo os cronistas Garcia de Rezende e Rui de Pina, João II confrontou-o com a traição, e sem carrasco, sem julgamento, sacou da adaga e matou o duque de Viseu com as próprias mãos. Nenhum rei de Portugal havia feito isso antes. Este homem seria chamado, pela história, de o Príncipe Perfeito. O Príncipe Perfeito. Esse foi o título que a história deu a João II de Portugal. Não foi um título que ele pediu. Foi o veredicto que seus resultados impuseram. Quando morreu, em 1495, a rainha Isabel de Castela, sua maior rival, a mulher que governava metade do mundo conhecido, disse apenas: "Murió el hombre." Morreu o homem. Não um rei, o homem. Mas o que Isabel sabia, e a história oficial muitas vezes prefere não dizer com clareza, é que aquele homem chegou ao poder numa das situações mais precárias em que um rei português já se encontrou. Uma coroa endividada, uma nobreza que controlava mais território que o próprio trono, e uma elite disposta a matar para manter tudo como estava. Em 14 anos de reinado, João II destruiu esse sistema com uma combinação de lei, espionagem, julgamento público e violência pessoal. Recuperou as terras da coroa, financiou as rotas que chegariam à Índia, negociou o tratado que dividiu o mundo ao meio e garantiu ao Brasil o lado português. E fez tudo isso enquanto sobrevivia a pelo menos 2 conspirações organizadas para assassiná-lo. O rei mais inteligente da história portuguesa? Talvez. O mais perigoso? Com certeza. Este vídeo não é sobre o príncipe da lenda. É sobre o homem que a lenda precisou esconder para poder existir. João II tinha 26 anos quando subiu ao trono, em 1481. Mas já conhecia o problema há muito tempo, porque o problema era o próprio pai. Durante décadas, Dom Afonso V governou Portugal como um senhor medieval, generoso com os aliados, gastador nas campanhas africanas, disposto a ceder terras, castelos e rendas em troca de lealdade imediata. O resultado foi uma nobreza que, ao final do seu reinado, controlava uma fatia enorme do território e da renda do reino. A Casa de Bragança sozinha possuía, segundo o historiador Veríssimo Serrão, 50 vilas, cidades e castelos, sem contar quintas, herdades e campos. Nenhum outro senhorio em Portugal, Castela, Navarra ou Aragão se igualava a esse patrimônio. O Duque de Bragança não precisava do rei para sobreviver. Esse era o problema. E João II sabia disso desde que começou a acompanhar o pai nas cortes. Enquanto Dom Afonso V caçava glória na África e disputava o trono de Castela, foi o filho quem, a partir de 1474, assumiu a direção da política de expansão marítima. Quando o rei abdicou brevemente em 1477, João chegou a ser aclamado nas cortes de Santarém, antes de devolver o poder ao pai, que voltou arrependido. Esse episódio revelou algo importante. Havia uma elite política que preferia o filho ao pai, e João não esqueceu quem estava de cada lado. Quando finalmente assumiu o trono, em agosto de 1481, sua primeira medida foi convocar cortes em Évora. Ali, exigiu de toda a nobreza a confirmação documental de cada terra, cada privilégio, cada direito herdado ou recebido por doação. Era uma auditoria ao poder feudal. Qualquer concessão que não tivesse base jurídica sólida seria contestada. Os nobres entenderam o recado e ficaram furiosos. Mas havia um detalhe que a maioria da nobreza subestimou. João II não era um rei que improvisava. Já nesse momento, enquanto revisava documentos nas cortes, mantinha uma rede de informantes espalhada pelas casas senhoriais. Sabia quem escrevia para Castela. Sabia quem se reunia com quem. E esperava. O que ninguém ainda sabia
era que ele já tinha decidido qual seria o primeiro alvo, e que o processo seria irreversível. O Duque de Bragança cometeu um erro que custou a vida a muita gente ao longo da história. Subestimou o adversário. Depois das cortes de Évora, enquanto a nobreza protestava e resistia, Dom Fernando II de Bragança, o homem mais rico de Portugal, senhor de um patrimônio que nenhum fidalgo de Castela, Navarra ou Aragão podia igualar, começou a trocar correspondência com os reis católicos. Fernando e Isabel de Castela eram, naquele momento, os principais rivais geopolíticos de João II. Recorrer a eles era, na linguagem política da época, uma declaração de que o rei de Portugal tinha inimigos externos dispostos a intervir. João II sabia disso e esperou. A armadilha fechou-se por dentro. O próprio vedor da fazenda do duque, em Vila Viçosa, encontrou as cartas guardadas num cofre e entregou-as ao rei. Foram as cópias desses documentos que serviram de base à acusação. O duque foi convocado ao Paço de Évora e preso pessoalmente pelo rei ao fim de uma conversa a sós, sem resistência ou fuga, sem que a força que o protegia pudesse fazer nada a tempo. O que se seguiu foi um julgamento conduzido com uma encenação que os cronistas Garcia de Rezende e Rui de Pina descreveram em detalhe. João II mandou decorar a sala do tribunal, com tapeçarias ilustrando cenas da vida do imperador romano Trajano, exemplos de severidade e justiça. Uma bancada de fidalgos e cavaleiros, reunida à volta de uma mesa sob aquelas tapeçarias, votou a sentença por unanimidade. Em 20 de junho de 1483, Fernando II de Bragança foi degolado na Praça do Giraldo, em Évora, diante do povo. Tinha 53 anos. Seu filho Jaime tinha 4. Até hoje não se pode afirmar com certeza se o duque conspirava de fato contra a coroa, ou se João II aproveitou indícios ambíguos para eliminar um rival incômodo. As fontes da época, todas produzidas sob patrocínio real, não deixam margem para uma resposta neutra. O próprio processo foi anulado por Dom Manuel I, que devolveu títulos e terras à família em 1496. O que é documentado é que, na sentença, João II confiscou para a coroa todos os bens da Casa de Bragança. O maior golpe patrimonial num único ato de toda a história medieval portuguesa. O posicionamento identitário que muitos portugueses e brasileiros sentem ao estudar este período vem exatamente daqui. É o momento em que Portugal deixou de ser uma federação de senhorios e começou a ser um reino com centro de gravidade único. Esse tipo de viragem e seus custos humanos raramente aparece nos livros didáticos com a clareza que merece. Restava ainda a segunda maior casa senhorial do reino, e seu chefe era irmão da rainha. Dom Diogo recebera um aviso claro. No dia seguinte à execução do Duque de Bragança, João II convocou o cunhado, na presença da própria rainha Dona Leonor, irmã de Diogo, e disse-lhe que sabia da ligação dele à conspiração. Mas, por respeito à esposa e pela juventude do duque, perdoava. Uma única condição: lealdade absoluta dali em diante. Segundo o cronista Garcia de Rezende, o rei disse que o havia criado como filho e honrado como irmão. O perdão era real. O aviso também. Dom Diogo tinha 33 anos. Era duque de Viseu e de Beja, senhor da Covilhã, de Moura e das Ilhas Atlânticas, condestável do reino, o mais alto posto militar do país, e governador da Ordem de Cristo. A maior acumulação de títulos e rendas de Portugal depois da extinção da Casa de Bragança, e não aprendeu nada. Em 1484, menos de um ano após ter sido poupado, Dom Diogo articulou uma nova conspiração. O plano, conforme descrito pelos cronistas, era matar João II na praia de Setúbal, quando o rei desembarcasse de barco vindo de uma caçada nos arredores de Alcácer do Sal. As lanças do duque cairiam sobre a guarda real no momento do desembarque. O bispo de Évora, Dom Garcia de Menezes, e seus cúmplices eliminariam o rei no barco. O príncipe herdeiro Dom Afonso seria capturado. Dom Diogo, primeiro na linha de sucessão com a morte dos dois,
tornava-se rei. O plano foi denunciado de dentro. Dom Vasco Coutinho, cujo irmão Guterre estava entre os conspiradores, murmurou ao ouvido do rei durante a própria viagem de regresso de barco o que estava prestes a acontecer na praia à chegada. João II virou e foi por terra. O desembarque nunca aconteceu. A conspiração morreu antes de começar. O que veio a seguir é o episódio mais perturbador e mais documentado de todo o reinado. Na noite seguinte, João II mandou convocar Dom Diogo ao paço. O duque compareceu. Numa câmara interior, o rei estava acompanhado de Pedro de Essa, Lopo Mendes do Rio e Diogo de Azambuja. As crônicas divergem num único ponto: se foi o próprio rei que empunhou a adaga ou se ordenou que os presentes agissem. O cronista Garcia de Rezende escreve com precisão desconcertante. Sem se passar em muitas palavras, o rei, por si, o matou às punhaladas. Sem tribunal, sem julgamento, apenas a sentença que o próprio rei decidiu executar com as próprias mãos. O corpo foi sepultado em segredo para evitar tumultos. A corte ficou em silêncio durante dias. E entre os nobres que fugiram imediatamente para o exílio em Castela, Aragão, França e Inglaterra, estavam homens com acesso direto às rotas e segredos das navegações portuguesas. Um vazamento de inteligência geográfica, cujas consequências João II passou anos tentando conter. Ao todo, entre 1483 e 1484, mais de 80 pessoas foram executadas, presas ou exiladas. O bispo de Évora morreu envenenado numa cisterna do castelo de Palmela. Dom Guterre Coutinho, cujo irmão o denunciara em troca de favor régio, morreu preso na Torre de Avis, em circunstâncias que os cronistas insinuam não terem sido naturais. A nobreza estava dobrada, mas o preço que João II havia pago dentro de casa era alto demais para ignorar. A rainha Dona Leonor, que foi informada pelo próprio rei naquela mesma noite sobre o que acontecera com o irmão, nunca mais foi a mesma. A distância entre os dois marcaria os anos seguintes do reinado. Esse é, talvez, o momento mais difícil de julgar em toda a história de Portugal. Um rei que mata com as próprias mãos para salvar o reino que constrói. Na sua opinião, Dom João II foi um estadista necessário ou ultrapassou uma linha que nenhum resultado justifica? Me conta nos comentários. Mas enquanto o sangue ainda não havia secado nos corredores do paço, João II já estava com os olhos no Atlântico. E o que ele fez a seguir é a razão pela qual você fala português até hoje, esteja você em Portugal ou no Brasil. Enquanto os fidalgos fugiam para Castela e a corte ainda processava o choque de 1484, João II estava com a atenção noutra direção. A repressão à nobreza não era um fim, era a condição para o que ele realmente queria fazer. Desde 1482, ainda no meio das batalhas políticas internas, o rei financiava e coordenava em paralelo a exploração sistemática da costa africana. Diogo Cão havia chegado à foz do rio Congo em 1482 e avançado até a costa da atual Namíbia. Em 1487, João II lançou duas operações simultâneas. Bartolomeu Dias partiria por mar, pelo sul de África. Pero da Covilhã e Afonso de Paiva partiriam por terra, disfarçados de mercadores, para espionar as rotas de especiarias do Oriente, o Cairo, Adém, Hormuz, a costa de Sofala. Era a inteligência geográfica paralela, conduzida como uma operação de Estado. Em fevereiro de 1488, Bartolomeu Dias contornou o extremo sul do continente africano sob condições que os próprios tripulantes descreveram como aterrorizantes. Ele chamou aquele ponto de Cabo das Tormentas. João II rebatizou-o Cabo da Boa Esperança. O nome não era poético, era político. Significava que a rota para a Índia por mar estava provada. Os relatórios de Pero da Covilhã, que chegaram ao rei depois de uma odisseia por terra até a Índia e a costa oriental africana, confirmavam que as duas pontas da rota se encontravam. O tabuleiro estava montado. E é aqui que entra a decisão que a história costuma contar errada. Em 1483 e novamente em 1488,
quando Colombo estava em Lisboa a assistir ao regresso de Bartolomeu Dias, Cristóvão Colombo apresentou a João II o seu projeto de chegar à Índia navegando para oeste. O rei consultou os seus especialistas, cartógrafos e matemáticos que compunham a chamada Junta dos Matemáticos, seus conselheiros científicos. A resposta foi negativa. Não por ignorância nem por arrogância. O cálculo de Colombo subestimava gravemente a circunferência da Terra. Portugal já sabia, pelos seus pilotos atlânticos, que a distância para oeste era muito maior do que Colombo afirmava. Financiar um projeto alternativo sem fundamento técnico sólido era um risco sem lógica. Colombo foi a Castela. Chegou às Américas em 1492, convencido até a morte de que era a Índia. E quando regressou a Lisboa, ainda antes de chegar a Sevilha para relatar o feito, João II não entrou em pânico. Contestou imediatamente a bula intercoetera, que o Papa Alexandre VI havia concedido a Castela. Abriu negociações diretas com os reis católicos e impôs, com firmeza diplomática, que a linha divisória fosse fixada a 370 léguas a oeste de Cabo Verde, e não as 100 léguas que o Papa havia proposto. Fernando e Isabel, convencidos de que Colombo tinha chegado à Ásia, aceitaram. Assinaram o Tratado de Tordesilhas em 7 de junho de 1494. O que João II sabia, e o que segue sem resposta definitiva até hoje, é que as 370 léguas garantiam não apenas a Rota do Cabo, mas também uma faixa do Atlântico Sul suficientemente larga para proteger uma terra que provavelmente já era do conhecimento dos pilotos portugueses. Alguns historiadores apontam as viagens do navegador Duarte Pacheco Pereira para oeste de Cabo Verde como evidência de que Portugal já havia tocado o que viria a ser o Brasil antes de 1494. O que é certo é que, em 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, o território caiu do lado português da linha. Não foi acidente de geometria. Mas João II não viveu para ver nada disso. Seu filho único e legítimo, o príncipe Dom Afonso, morreu com 16 anos, em 13 de julho de 1491, numa queda de cavalo em Alfange, à beira do Tejo, em Santarém. A hipótese de que os reis católicos estivessem envolvidos nunca foi provada, mas o aio castelhano do príncipe, única testemunha ocular do acidente, desapareceu para Castela no próprio dia da morte. Afonso estava casado com a filha mais velha de Fernando, Isabel, desde novembro de 1490, apenas 8 meses antes de morrer. E, se vivesse, poderia um dia reunir as coroas de Portugal, Castela e Aragão numa única cabeça. O filho bastardo de João II, Dom Jorge, foi levado para a corte, e o rei lutou até ao fim para legitimá-lo como herdeiro. Não conseguiu. A rainha Dona Leonor, ainda marcada pela morte do irmão, fez pesar o seu nome. Dom Manuel, duque de Beja, irmão dela, seria o sucessor. João II cedeu em testamento, em setembro de 1495. Dom João II morreu de nefrite em Alvor, no Algarve, em 25 de outubro de 1495, aos 40 anos. Doente havia meses, negociava Tordesilhas por carta desde Setúbal, porque já não tinha forças para viajar. Alguns cronistas e historiadores registram que a hipótese de envenenamento não é descartada, dado o ódio acumulado da nobreza que sobreviveu ao seu reinado. Foi sepultado inicialmente na sede Silves e transladado, em 1499, para o Mosteiro de Santa Maria da Vitória, na Batalha, onde jaz até hoje. Vasco da Gama chegaria à Índia em 1498. Cabral chegaria ao Brasil em 1500. A rota, os navios, o financiamento, a inteligência cartográfica, o tratado que garantiu o território, tudo isso começou com o homem que matou o próprio cunhado com as mãos. Mas coube a outro rei assinar o nome nas páginas que os livros de história preferem lembrar. O homem convocado ao paço naquela noite de agosto de 1484 não teve o mesmo privilégio. Não existiu processo para ele. Não existiu réu com direito de defesa. Existiu apenas um rei, que decidiu sozinho
que a morte do outro era necessária para o reino que estava construindo. Esse cálculo, frio, documentado, irreversível, é o coração de tudo o que João II foi. Não foi crueldade por temperamento, foi crueldade por método. E o método funcionou. Em menos de 3 anos, o rei havia desmontado o sistema feudal que paralisava Portugal há gerações, recuperado para a coroa o patrimônio que sustentaria as expedições e eliminado toda a resistência interna capaz de interromper o projeto atlântico. O caminho para a Índia não começou em 1497, com Vasco da Gama. Começou em 1481, nas cortes de Évora, quando um rei de 26 anos exigiu que a nobreza mais poderosa da Península Ibérica prestasse contas. Há uma ironia que a história guarda com frieza. A Casa de Bragança, cujo fundador João II mandou degolar em praça pública em 1483, seria a mesma dinastia que, em 1640, restauraria a independência de Portugal após 60 anos de domínio espanhol. E seria também a mesma casa que reinaria no Brasil. Esse território que João II nunca viu, mas cujas coordenadas geopolíticas ele próprio negociou em Tordesilhas, doente de nefrite, trocando cartas com os seus embaixadores, porque o corpo já não aguentava a viagem. A língua que você fala, o país que existe, a fronteira que separa o Brasil da América Espanhola, tudo passa por decisões que esse homem tomou entre 1481 e 1495. Foi brilhante e necessário. E foi, em vários momentos documentados, impiedoso de uma forma que nenhum título póstumo apaga. O Príncipe Perfeito, o cognome foi dado depois da morte, construído sobre os resultados e não sobre os métodos. Quem o chamou assim não consultou os duques que ele executou, nem a rainha que soube pelo próprio marido, naquela noite, que o irmão estava morto. Os 80 fidalgos perseguidos não tiveram voz nessa avaliação. Os filhos exilados em Castela, tampouco. Consultou o Império, e o Império disse que sim. Este canal existe para contar a história como foi documentada, não para glorificar nem para condenar, mas para olhar de frente para o que realmente aconteceu, com as fontes na mão e sem simplificações. Se você chegou até aqui, ainda temos muito da história de Portugal para contar. Se não quiser perder os próximos vídeos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo!